A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Encerramos hoje, sexta-feira, a semana 8 do jejum de revelação dos filhos de Deus, jejum onde Deus vai revelar quem você é no tempo do fim. Jejuamos o almoço, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, podendo somente beber líquido se quiserem. Sábado é o descanso do Senhor, domingo é o descanso das nações. Leia, ouça e guarde o capítulo 8 de Revelação, ou Apocalipse, como alguns chamam. Para quem não sabe, o sábado, sétimo dia, descanso do Senhor, começa na sexta, no pôr do sol, e vai até sábado, no pôr do sol. Domingo, primeiro dia, começa no sábado, no pôr do sol, e vai até o pôr do sol de domingo. Segunda é o segundo dia, terça é o terceiro dia, quarta o quarto dia, quinta o quinto dia, sexta o sexto dia. Sempre o dia começa no pôr do sol do dia anterior e termina no próprio dia no pôr do sol. Amém? Jejum de revelação dos filhos de Deus, com o único propósito de revelar quem você é nestes tempos que virão. Participe do jejum de 22 semanas de dias com base no livro de Revelação. Vamos estar louvando ao Senhor? Hino da harpa 491, há poder no sangue de Jesus. No sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres ver Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador.
confia no Cristo da cruz. Apocalipse, capítulo 8, ou Revelação, capítulo 8. Vamos lá? Em nome de Jesus. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, obrigado por ter escrito esse livro maravilhoso e nos revelar o que o Senhor vai fazer ainda na terra. Nos ajude, meu Pai, para que a cada dia mais nós possamos estar debaixo da Tua direção, acompanhar tudo o que o Senhor está fazendo e nós possamos, meu Pai, participar então, meu Deus, oh Deus, de tudo aquilo que o Senhor está trazendo para nós. Este maravilhoso livro anuncia coisas grandiosas, coisas grandes, maravilhosas, que nós, meu Pai, muitas vezes deixamos de lado, não percebemos. Por isso nos ajude, Senhor, nos ensine a orar, nos ensine a te buscar, nos ensine a entender que o compromisso de andar contigo, de estar com o Senhor, somente com o Senhor Deus, é o que vai fazer com que nós possamos escapar de todas as coisas que estão previstas neste livro e participar de todas as coisas que ainda vão acontecer de bom, agradável e perfeito para aqueles que creem em Ti. Amém? Amém e amém. Toma posse. Oferecer a Deus o teu 100% a Deus é orar somente a Deus, sem intermediários. É entre você e Deus. Você e Deus somente o que precisa ser resolvido. Não tente resolver teus problemas com pessoas. Não tente resolver os teus problemas com coisas criadas pelo homem. Porém, por causa do pecado que entrou através de Adão e Eva,
precisamos do sacrifício de Jesus para que nossas orações não sejam impedidas. Isso mesmo. Através do sacrifício de Jesus, as nossas orações não são impedidas e a santidade de Deus não nos destrua. Isto é, Jesus nos comprou para que Deus olhe para Jesus, olhe para Ele toda vez que nos aproximamos de Deus e não olhe para os nossos pecados. Entenda, não é para você orar para Jesus. Não é para você pedir para Jesus. Não é para você adorar a Jesus. E não é para você morrer na cruz como Jesus morreu. É para você reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz e aceitar as mudanças que Deus vai fazer através de Jesus em sua vida, para que você se torne a imagem e semelhança de Deus. Não para que você adore imagens de quem quer que seja. Sem o reconhecimento do sacrifício de Jesus, você será consumido pela santidade de Deus. Sem o reconhecimento do sacrifício de Jesus, você não conseguirá se livrar do pecado que te seduz todo dia. E você será consumido pela santidade de Deus. Sem o reconhecimento do sacrifício de Jesus, você não será ouvido em suas orações e será consumido pela santidade de Deus. Sem o reconhecimento do sacrifício de Jesus, você será revelado para o mundo, segundo os seus pecados, e não segundo a libertação que vem através do sacrifício de Jesus. E você será consumido pela santidade de Deus. Sem o reconhecimento do sacrifício de Jesus, você não conseguirá se tornar a imagem e semelhança do Pai. E você será consumido pela santidade de Deus. Deus, ele quer vir na terra. E ele vai vir em breve. Deus vai vir em breve na terra. Está muito próximo disso acontecer. Mas sem você reconhecer o sacrifício de Jesus, você não conseguirá permanecer vivo diante da santidade de Deus. Entenda, você deve orar a Deus somente por intermédio de Jesus, porque quando Deus olhar para você, vai ver o sacrifício do seu filho e não a sua condição pecadora herdada por Adão e Eva. Jesus ensinou como fazer a oração. Leia lá na Bíblia. Jesus disse: Pai nosso que está nos céus. Jesus não disse: Pai nosso que está na terra. Jesus não disse: Mãe nossa que está na terra. Jesus não disse: Filho nosso que está na terra. A vida eterna, sim, a sua vida eterna vai depender somente disso, de reconhecer, acreditar que Jesus é a sua Páscoa. Depois você lê lá em Êxodo o que significa Páscoa. É isso mesmo. A Páscoa foi um dos maiores livramentos que Deus deu para o seu povo. Não porque o seu povo era santo, fazia as coisas que Deus... Não, porque eles obedeceram a Deus naquilo que Deus mandou. Então, reconhecer, acreditar em Jesus como único e aquele que Deus reconhece como único sacrifício vivo para o perdão do pecado, o pecado de Adão e Eva e os seus próprios pecados, é o que vai te trazer livramento. Caso contrário, o anjo da morte entrará na tua casa, entrará na tua vida nesses dias do fim. Não ore para um Pai Nosso que está na terra. Não ore para uma Mãe Nossa que está na terra. Ou até mesmo não ore para um filho que está na terra. Ore somente a Deus por intermédio de Jesus. Deus teve um trabalho muito grande para enviar o seu filho para que você tenha contato com Deus. E não você tenha contato com outras pessoas para terem contato com Deus. Ofereça a Deus o teu melhor. Ofereça a Deus os teus 100%. Mesmo na condição atual em que você está no momento que a partir do teu melhor, dos teus 100%, Deus vai te fazer experimentar o 100% que vem dele. Você entende agora por que o diabo e os filhos das trevas não querem que você ore a Deus por intermédio de Jesus?
Porque eles sabem que por intermédio de Jesus você é considerado santo para Deus. Isso mesmo. Eles sabem que se você orar por intermédio de Jesus, Jesus vai perdoar os seus pecados, vai te libertar, vai te curar, vai te sarar. Sem Jesus você é considerado pecador para Deus. E sem Jesus você não será transformado na imagem e semelhança de Deus. Vamos ler de novo para saber como sua oração particular, sua oração direta a Deus é muito importante. E o diabo sabe disso. Os demônios sabem disso. Os filhos das trevas sabem disso, que se você orar particularmente para Deus, você vai viver grandes coisas. Então, cuidado com quem diz que você só precisa frequentar a igreja, ser de uma igreja. Cuidado com quem diz que você só precisa deixar que alguém ore por você. Cuidado com quem diz que você só precisa dar dízimo e oferta. Cuidado com quem diz que você só precisa ler a Bíblia. Cuidado com quem diz que você só precisa cantar louvor ou coisa semelhante. Cuidado com quem diz que você não precisa orar, não precisa falar com Deus através de Jesus. Muito cuidado com essas pessoas. Elas querem te roubar, querem te matar e querem te destruir. O teu conhecer a Deus tem que ser de andar com Deus, porque é isso que vai trazer a tua transformação e você será liberto das garras do inimigo e dos filhos das trevas. Estas pessoas, estes filhos das trevas, sabem que se você orar, sim, se você se posicionar de verdade em Deus e no que Deus vai fazer, você vai ser livre daquilo que Deus vai fazer com eles, os filhos das trevas. Os filhos das trevas, eles vão viver coisas que estão aqui no capítulo 8, que você vai ficar muito chocado. Mas os filhos das trevas sabem que se você não buscar a Deus através de Jesus, você também vai viver a mesma coisa. Porém, se você se posicionar e buscar a Deus através de Jesus, ter essa marca de Jesus, do sangue no teu corpo, na tua vida, essa marca de reconhecer a Jesus como Filho que morreu na cruz por nós, você vai se libertar deles, dos filhos das trevas. Vamos ler de novo? Apocalipse 8. Ó, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Olha, e foi-lhe dado muito incenso, para quê? Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça de incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as suas 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O inimigo sabe que as tuas orações diante de Deus são muito importantes, porque vai se cumprir a palavra de Deus, vai se cumprir o livro de revelação, por isso que ele coloca intermediários no teu meio, por isso que ele coloca pessoas para você orar para essas pessoas, para você usar essas pessoas para tentar chegar até Deus, porque ele sabe que se você for diretamente a Deus através de Jesus, ele vai ser destruído. As obras das trevas vão ser destruídas, o pecado deixará de existir. E ele sabe disso e ele quer que o pecado continue. O anjo pega o incensário para pôr junto com as orações dos santos. Sim, de todos os santos. E a fumaça subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Agora eu te pergunto, você acha que alguém vai ser santificado pelo que ele tem? Você acha que alguém vai ser santificado pelo que ele faz? Você acha que alguém vai ser santificado pelo que ele é? Não, você vai ser santificado por causa do sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que garante a tua santificação. Deus já enviou o seu Filho para isso, para que a glória seja do Filho. Se ficou alguma dúvida de algo, ouça, assista de novo até entender, porque eu sei que existem demônios que não querem que você entenda isso. Mas nós estamos orando para você ser revelado para o mundo. Aí você escolhe. Você que vai escolher se você vai ser revelado mesmo, né, que você não entenda. Se você vai ser revelado por não acreditar em Deus e no sacrifício que ele enviou,
ou você vai ser revelado porque acredita em Deus e no sacrifício que ele enviou e ser justificado através disso, ser santificado através desse sacrifício de Jesus. Deus não precisa que você faça faculdade da Bíblia para ter a vida eterna. Deus só precisa que você creia, somente creia que é a partir disso, sacrifício de Jesus, você será revelado. E a verdade que está em Cristo Jesus vai se manifestar dentro de você. Caso não esteja convencido disso, eu vou te passar 3 passagens na Bíblia, 3 motivos que Deus me mandou dizer para porque você deve decidir dentro do teu coração. Não adianta você fingir para os outros e ficar adorando fora, escondido dos outros. Deus está vendo. Dentro do seu coração de que tudo vai estar sendo revelado. Você precisa se abrir. Vamos ver como é importante acreditar que Jesus morreu por você, que somente Jesus, por intermédio da morte de Jesus, Deus vai te santificar. Deus vai te considerar um santo. Lá está em Gênesis, leia, ouça e guarde, você vai precisar. Gênesis 3,15 diz ali, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus diz que ele, o próprio Deus, colocará inimizade entre os que não creem em Jesus e os que creem em Jesus. Sim, os que acreditam no sacrifício do seu filho e os que não acreditam no sacrifício do seu filho. Deus sonda o coração, meu amado. Não adianta você ficar fingindo e chegar no culto, continuar adorando outros deuses, buscando solução em outros deuses. Deus ele sonda o coração antes de dar a vida eterna. Você acha que ele vai dar a vida eterna e colocar uma pessoa lá que não quer? E segundo o que está em seu coração. A vida eterna vai vir segundo o que está no seu coração, e não segundo o que você tem. E não segundo o que você faz, ou segundo o que você é. Tudo isso o próprio Deus vai colocar dentro de você. Você não tem que fazer nas suas forças, no teu poder, no teu entendimento, na tua capacidade intelectual. O Espírito Santo de Deus, quando você começa a andar com Deus, o próprio Deus coloca dentro de você a imagem e semelhança dele. Se no teu coração você não acreditar no sacrifício de Jesus, você vai acabar se tornando inimigo de Deus. O próprio Deus vai sondar o teu coração e vai colocar essa inimizade aí dentro. Vamos continuar para você ver que não é brincadeira? Está lá também em Êxodo. Leia, ouça e guarde. Você vai precisar. Em Êxodo 14,4 diz ali, e eu, Deus falando com Faraó, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Você está entendendo? Então o segredo da vida eterna não está nas pessoas à sua volta, no que elas pensam, no que elas acham, está em Deus. Através de Jesus. Se tu realmente não se aproximar de Deus e buscar a Deus, o teu coração não vai ser limpo. Neste livro, mais uma vez, Deus coloca inimizade entre os que acreditaram em Deus e os que não acreditaram. Deus não tem religião, meu querido. Deus não tem igreja ou coisa semelhante. Deus é o criador de toda a raça humana. Todos os seres humanos pertencem a Deus, pertencem a Ele. O ser humano que divide as pessoas e tenta conseguir querer ser Deus na frente de todo mundo. Eles tentam, mas não vão conseguir nunca. Dizendo que eles devem ou não acreditar. Não aceite que as pessoas falam de Deus para você. Se posicione para você ir atrás disso. Eu sei que você não quer ser inimigo de Deus. Por isso eu te aconselho, você, a confiar em Deus, a buscar em Deus. As pessoas abençoadas à tua volta é importante, é excelente você andar com pessoas que são abençoadas, que acreditam em Deus, mas não firme, não apoie a tua salvação nessas pessoas. Porque quem te ensina todas as coisas é o Espírito Santo de Deus, é você andar com Deus. Busque também você a conhecer a Deus antes de acreditar em tudo que os outros falam de Deus. Para de perder seu tempo. Está em Mateus também, leia lá, ouça e guarde, você vai precisar, Mateus 4, de 1 a 11.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai, Satanás, que está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você está entendendo? Cuidado com quem quer que você use o seu chamado, a autoridade que Deus te deu para satisfazer suas necessidades pessoais e não usar para o reino de Deus. Estes são inimigos de Deus. Cuidado com quem quer que você use o seu chamado para se exibir e não use para o reino de Deus. Estes são inimigos de Deus. Cuidado com quem quer que você use o seu chamado para se autoglorificar, autopromover e não quer que você use para glorificar a Deus. Estes são inimigos de Deus. Ouça, leia e guarde isso em seu coração. Deus, e somente Deus, vai revelar pessoas que são inimigas de Deus. Sim, pessoas que não querem ouvir a Deus, não querem falar com Deus, não querem andar com Deus, não querem obedecer a Deus. Sim, quando isso acontecer, o que eu faço, Ronaldo? O que eu faço quando Deus começar a revelar os inimigos de Deus para mim? Continue falando de Deus e orientando eles a também falarem com Deus. Se não quiserem ouvir a Deus, então Deus as colocará como inimiga de Deus. Pronto, e o próprio Deus será glorificado através da vida delas. Eles servirão de exemplo. Os inimigos de Deus acham que é a gente que vai fazer algo. E não entendem que quem faz é o próprio Deus. Mas por que Deus põe inimizade entre os que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus? Está em Mateus. Ou Mateus não, está em Romanos, desculpa. Leia lá, ou se guarde, você vai precisar disso. Em Romanos 1,25 diz ali, ó. Porque essas mesmas pessoas que são inimigas de Deus, elas mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém? O texto é claro. Você tem que buscar Deus. Buscar Deus. E não pessoas que buscam a Deus para você ter acesso a Deus. Entenda isso no teu coração. Se você não tomar esse posicionamento, se você não se posicionar, vai ser revelado quem você é. Para de enganar você mesmo em nome de Jesus. As tuas orações são muito importantes para que você seja revelado para o mundo. E para que também Deus exerça a sua justiça. Porque o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. E a justiça de Deus será feita na terra. Se prepare em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Eu tomo posse e acredito. Veremos em breve se cumprirem. Guarde o teu coração. Ore. Busque o Senhor. Busque o Senhor, porque é a presença de Deus na tua vida quem vai determinar se você é inimigo ou amigo de Deus. Amém?